Gente, olha essa pergunta. Quando você vai voltar a fazer feira? Amo seu pão de mel. Gente, sabia que não é. Você não é a primeira que me pergunta direto quando eu vejo alguém na rua. Sempre fala, volta lá a fazer feira, era tão gostoso, não sei o quê. Pra quem não sabe, gente, vou falar aqui um pouquinho rapidinho, tá? Quando a gente mudou pra Itaí, foi uma luta, porque eu trabalhava no mercado, né? E eu acho que já contei essa história aqui uma vez ou outra. E eu trabalhava no mercado. Só que o artesanato sempre falava assim, ai, Lau, sabe, faz o que você gosta. Eu trabalhava no mercado, não só no mercado, tá, gente? Mas o artesanato sempre teve na minha vida, de forma até diferente, tá, gente? Porque a minha mãe, quando eu era pequena, ela bordava chinelo. Aí, o que acontece? Eu aprendi a bordar chinelo, comecei a bordar chinelo, e isso já tinha a Laura, tudo. Um pouquinho mais rápida, tá? Minha mãe bordava chinelo, como eu tava falando. Então, daí eu fui aprendendo, né? E a gente viveu muito tempo bordando chinelo. Eu trabalhava fora, pegava as encomendas junto com ela. Chegava de noite, eu bordava o chinelo. Ela, durante o dia, ficava em casa, porque ela cuidava da Laura pra mim. E ela bordava a parte dela, eu bordava a minha parte. Tá bom, gente. Nesse meio tempo, eu comecei meio a se arriscar na confeitaria. Na verdade, eu fazia pão de mel pra vender pra festa e maçã recheada não, aquelas maçã de chocolate, né? Pra festinha de aniversário. E assim foi, gente, até depois que eu aprendi a mexer com a massinha. Aí, o que eu fazia? Trabalhava fora e minha mãe saía vender pra mim. A gente morava lá em Votorantim, próximo de Sorocaba. E lá tinha uma feira. E minha mãe ia vender os doces lá, sabe? Na feira eu ia vender. Aí, o que aconteceu? Ela vendia porque eu não tinha muito essa coisa de conversar com as pessoas, sabe? Eu sempre tive muita vergonha. Muita vergonha do jeito que eu falo. Eu achava que, sei lá, eu tinha esse complexo comigo mesmo. Só que daí eu comecei a ver, isso já na área do biscuit, eu comecei a assistir várias pessoas e teve algumas que me marcou muito, tipo assim, vergonha não paga boleto. E isso realmente é verdade, gente. Então, hoje, eu já recebi crítica, tem gente que até me mandou aqui no direct, ai, por que você fala assim, mas não vem ao caso. Eu acho que o meu talento, gente, e a minha força de vontade é muito maior. Eu quero ser alguém, eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho. Porque eu me esforço pra isso. Mas, enfim, aí ela ficava nessa parte de vender. Até que daí, nisso complementando, eu no biscuit eu não tinha... Isso já passou vários anos. Se passou vários anos, a gente também era conhecida. Eu trabalhava fora, né? Continuava. E a gente ficou conhecida a moça do pão de mel e da maçã de chocolate. Tá bom, daí nisso já contei a história que depois, né, que eu conheci a massinha, me apaixonei, eu não conseguia parar. Só que como tudo é um começo, gente, eu não tinha cliente. Então, o que eu fazia? Só o biscuit, eu não tinha renda suficiente, sabe? Só trabalhar com biscuit. Então, eu trabalhava... O último lugar que eu trabalhei foi um mercado em Araçoiaba. O que eu fazia? Eu pegava as encomendas ali das meninas mesmo do mercado. E eu fazia questão, quando tinha alguma coisa, uma época, tipo agora, festa junina, eu ia lá e eu decorava o mercado, gente. Aí chegava o Natal, eu ia lá e fazia peças de biscuit pra mim enfeitar o mercado. E assim foi, até a gente começar, né, gente, a ganhar prática, né, e de certa forma, começar a ter cliente. Mas daí, aconteceu um problema de família, meu marido acabou ficando desempregado, isso lá em Araçoiaba. Aí, a gente resolveu vir embora pra cá, porque aqui eu tenho família aqui em Itaí, né. Quando a gente veio pra passear, meu marido recebeu uma proposta muito boa aqui, uma proposta boa mesmo. A gente não pensou duas vezes. Eu não pensei duas vezes. Falei, não, a gente vai morar lá em Itaí. Daí, o que acontece? A gente começou do zero de novo. O que a gente fazia? Eu falei assim, eu vou voltar com doce para poder, né? Porque tudo é um começo. Meu marido até trabalhar 30 dias, passar a experiência, né? Eu vou voltar com doce. Daí uma tia minha que faz aqui a feira, ela tem barraca de pastel na feira, ajudou muito a gente, né? E
deu uma barraca pra mim, gente. Não uma barraquinha de feira, uma tenda. Foi dali que eu falei, mãe, quer saber? Eu vou trabalhar com biscuit. Nisso eu já tava, né, querendo ou não, pegar uma encomendinha, postava no grupo. Eu lembro até ontem, gente. Eu vendia a peça de biscuit por R$2. Mas eu não me arrependo também, não falar e não coisa, porque me ajudou muito demais. Foi de lá gente, foi de lá que eu tirei o sustento de casa, assim. Eu pude ajudar meu marido a pagar as contas de casa. Aí tá, aí nisso eu falei assim, vou voltar com doce, fazia doce, as pecinhas de biscuit, porque daí eu começava a levar coisinhas que eu tinha feito essa semana, tipo, uma bonequinha, umas caixinhas de decoração. Sabe essas caixinhas ali, ó, que eu fazia de tecido? Eu vendia tudo na feira. Pegava as caixinhas de MDF, as fitas, ó, eu fazia a caixinha, colocava um biscuitzinho em cima, vendi muito. E comecei a fazer um doce. Tudo que eu faço, coloco na minha cabeça e falo, eu vou fazer isso, eu quero ser a melhor, sabe? E eu sou muito frufruzenta também. Então, sempre quando eu vou fazer qualquer coisinha, eu enfeito, eu coloco lacinho, eu coloco não sei o que. Eu deixo... A minha barraquinha era linda. E foi assim, foi chegando cliente, aí foi vendo as minhas peças de biscuit. Muitas das vezes, biscuit eu não vendia, porque lá eu fazia Feira da Lua. Então era noite, as pessoas iam pra comer. Mas eu dava meu cartão, eu pegava, passava o telefone. Aí as pessoas, você faz uma velhinha pra mim tal dia? Faço. Faz isso, não sei o que, faço. Comigo não tinha tempo ruim, gente, eu ficava aqui até de madrugada. Tem uma amiga enfermeira minha que vivia encomendando Nossa Senhora. Até acho que eu coloquei a Nossa Senhora, os anjinhos, né, que eu fiz esses dias. E ela começou a dar para as amigas dela, enfermeira. E daí vinha encomenda. E graças a Deus, gente. Sei fazer os doces. Aí o doce, todo mundo foi querendo, falando, demora muito tempo para ficar uma semana para mim vir comprar doce de você, não sei o quê. O que a gente começou a fazer durante a semana? Porque a feira aqui é uma vez na semana, toda sexta-feira. Comecei eu com a minha mãe, eu vou fazer, mãe, a senhora vai vender? Ela, não, nós vamos. Ela, eu não, você vai também. Comecei a fazer cone recheado e comecei a vender nas lojas. Só isso até eu pegar cliente, né, fazer o biscuit. Aí foi tudo dando certo, gente, foi tudo se encaixando, foi aparecendo cliente para biscuit. Até que teve uma loja, né, que fechou comigo, tô com elas até hoje, né, fazendo... eu até olho e falo, gente, como que elas compravam esse biscuit de mim, gente, que era a treva. Mas pra mim, na época, tava lindo, pra elas tava maravilhoso. Então, e elas estão comigo até hoje, esses já são mais de 3. Gente, 1 minuto é muito pouco pra me contar. Eu tô resumindo, tem parte que vocês não vão entender nada, que vai sair tudo cortado. Mas é isso, gente. Daí, voltando àquela pergunta, quando vai fazer feira? Queria muito, gente, porque realmente era muito gostoso fazer feira uma vez por semana. Mas demora muito tempo, leva muito tempo pra mim produzir. Eu não tenho esse tempo mais de eu produzir, porque você tem que produzir muita variedade, né? Porque tem público que vai lá pra comprar ponteira de caneta, de chaveiro, aplique, que eu fazia, tentava fazer um laço na época. Então, não tem tipo, um público específico. Eu ainda, sabe, tinha gente que ia lá pra comprar uma velhinha. Então, eu não tenho essa demanda agora, né? Mas eu morro de vontade. Quem sabe um dia aí eu não volte a fazer feira. Eu queria muito participar da Feira de Santo Antônio, né, gente? Que são aqui, que aconteceu agora semana passada, pra divulgar, porque eu gosto, gente, dessa parte de feira, de agora já os pão de mel, os doces que eu fazia, eu vendia muito também, graças a Deus, né? E eu vou... Quando eu fizer, eu mando um pra você aí, tá bom? Eu aviso você, ó, tem pão de mel, vem aqui na minha casa buscar. Porque direto eu faço, só que hoje eu não faço mais aqueles pequenininhos, sabe? Pra gente comer aqui, quando é aniversário, ou qualquer coisinha que eu faço, eu já faço de maior ou pão de mel no pote. Quem passou aí pela feirinha de Itaí, na Feira da Lua, e comeu meu pão de mel no pote, sabe que é uma delícia. E era bastantão assim, né? Aí aqui eu sempre faço, né? Quando é aniversário eu tenho tempo de fazer. Que a turma gosta também. Fora isso, gente, eu tenho muita história, tá? Eu tenho história pra contar aqui pra mais de dias aqui, porque
Tudo a gente foi iniciando.